Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente o que para o bem conduz. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente o que para o bem conduz. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Evangelho no Lar, aqui pelo nosso canal do YouTube, Centro Espírita Nosso Lar Barras Piauí. Já reserve um recipiente com água limpa para ser fluidificado ao final do passe. Nós vamos fazer agora a leitura, uma pequena leitura de mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 40, Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas 8:25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações que se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Depois desta mensagem linda e esclarecedora, nós vamos realizar a nossa prece inicial. Que nós possamos silenciar os nossos corações, as nossas mentes. Que nós possamos nos permitir nesse momento a intimidade com o Senhor, nosso Pai Celestial. Para que nós possamos sentir as boas vibrações que emanam do amor dEle. Querido Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui a refletir, a estudar o Teu Evangelho. Senhor, te suplicamos humildemente, ampara e protege os nossos lares, Senhor, todos os lares conectados conosco,
que nesse momento derramem sobre eles a luz da esperança, da compreensão, da tolerância, do perdão e da paz. Que todos os conflitos, angústias, revoltas e dores sejam silenciadas pelo teu amor consolador e bendito. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Instrução dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, item 18. Quando Cristo anunciou, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, não se referiu aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, seja ocupando tronos, seja vivendo na extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sabem sofrer. Raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações quando não tiverdes coragem. A prece é um sustento para a alma, porém não é o bastante. Necessário que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Com frequência vos foi esclarecido que Ele não põe fardo pesado sobre ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Mais sublime será a recompensa do que aguda a aflição. Porém, é necessário merecer essa recompensa. É por isso que a vida é repleta de tribulações. O militar que não é enviado ao combate fica descontente, porque o repouso do acampamento nenhuma promoção lhe proporciona. Sede, pois, como um militar, e não cobiceis um descanso que vos debilitaria o corpo e enfraqueceria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida, nos quais é necessário, por vezes, mais coragem do que em um combate sangrento, pois aquele que permanece inabalável diante do inimigo poderá se curvar sobre a pressão de um sofrimento moral. Nenhuma recompensa obtém a pessoa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros do mérito e uma situação gloriosa. Quando vos acontecer um motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando conseguirdes dominar os fervores da impaciência, da cólera ou do desespero, afirmai a vós mesmo com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos pode ser então traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois receberão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. E após o labor virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, 1863. Essa passagem, do Evangelho, quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos, Ele não está dizendo que o sofrimento é algo desejável, que nós devemos buscá-lo. Afinal, ninguém veio ao mundo para sofrer. Todos fomos criados para a felicidade, O que o Evangelho nos convida a refletir é sobre como nós enfrentamos essas dificuldades que são inevitáveis da vida. Neste item, nós percebemos que os Espíritos fazem uma distinção bem importante entre o bem e o mal sofrer. O mal sofrer acontece quando a dor nos fecha para a vida, quando nós alimentamos revolta, desesperos, desânimos, ressentimentos ou sensação de que Deus nos abandonou. É compreensível que diante de uma prova difícil nós sintamos tristeza, medo, ou até mesmo nos questionemos por que tudo aquilo, por que isso está acontecendo. Esses sentimentos, eles fazem parte, da experiência humana, fazem parte da nossa vida, da nossa jornada nesta terra. Mas permanecer presos a eles
sem permitir que a esperança nos visite, acaba tornando essa caminhada ainda mais pesada. Já bem sofrer é diferente disso. Bem sofrer significa sorrir diante da dor. Não é fingir que ela não existe, mas é perceber que aceitar a dor não significa aceitar injustiças ou permanecer em situações que nos causam dores, que nos machucam. O bem sofrer é viver a provação procurando extrair dela o melhor aprendizado e preservando sempre a confiança de que Deus continua conduzindo nossa vida, mesmo quando nós não compreendemos os caminhos. Então a doutrina espírita, ela nos ensina que muitas provas possuem um propósito educativo. Elas não são castigos divinos, porque Deus é um Pai amoroso, é um Pai de infinita misericórdia. E essas dores são oportunidades de crescimento espiritual, de desenvolvimento da paciência, da humildade, da compaixão e da fé. Ou seja, a dor é um convite ao fortalecimento da nossa ligação com Deus, do fortalecimento da nossa fé, da verdadeira humildade, que é reconhecer que somos seres minúsculos diante da grandeza do Pai e nos entregarmos a Ele e aos seus desígnios. Isso não significa que nós precisamos entender imediatamente o motivo de tudo que nós estamos passando, de tudo que nos acontece. Existem dores que só fazem sentido depois de algum tempo. E algumas talvez nós só vamos conseguir compreender plenamente na vida espiritual. Mas nós devemos confiar que cada lágrima ou nenhuma lágrima é ignorada por Deus. E que nenhum sofrimento é inútil quando nós escolhemos transformá-lo em aprendizado e amor. Talvez o maior ensinamento que Jesus nos deixou e que este capítulo nos traz é que nós não podemos escolher todas as circunstâncias da vida. Não está sob nosso poder escolher o que nos acontece ou o que não nos acontece. Mas nós podemos escolher a maneira como nós caminharemos diante dele. E essa caminhada, ela não precisa ser solitária. Deus nos oferece amparo por meio da oração, do evangelho, da família, dos amigos, do passe, da caridade, da doação em prol da dor ou do sofrimento do outro. E de tantas pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos fortalecer, seja com o silêncio, com a presença, com a mensagem, com o olhar. E este capítulo ele nos convida a percebermos que mesmo diante das provas, nós não precisamos perceber que essas dificuldades elas devem nos paralisar. Não é isso, nós não devemos pedir a ausência das dificuldades, mas a sabedoria suficiente para atravessá-la com esperança, com serenidade, com fé e com confiança no amor de Deus. Que nós possamos aprender a transformar essa dor e quando ela chegar, nós possamos perceber que é um caminho de amadurecimento, sem jamais perder a esperança e a fé de que quem caminha ao nosso lado é Jesus e que a cada fim de dia, logo em seguida, vem o nascer de um novo dia. Que Deus nos abençoe. Esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Que nós possamos, então, nesse momento, já nos encaminharmos para a prece de encerramento. Logo em seguida acontecerá o passe e a fluidificação das águas. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Te agradecemos pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho. Do Evangelho que nos consola, que nos fortalece, que nos ampara. Te suplicamos humildemente, Jesus, nos abraça nesse momento.
Acolhe as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições. Fortalece o nosso íntimo. Dai-nos, Senhor, a força, a fé e a coragem necessária a prosseguirmos os nossos dias. Sabedoria suficiente para transformarmos as nossas dores em caminhos de aprendizados evolutivos, de amadurecimentos espirituais. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora para o passe e fluidificação das águas e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.